Ora, viva nosso muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Correio da Quianda. Estamos agora com 17 mais 11 minutos. Continuamos a envidar esforços para termos o convidado desta edição, referente ao dia 14 de janeiro do ano 2026. Nesta edição, seguramente, nós temos como convidado nesta edição o atual presidente do Movimento de Estudantes Angolanos, MEA, Francisco Teixeira, tendo em conta a convocação da Assembleia Geral que vai ter lugar nos próximos tempos. Este para já é o assunto que vai marcar a atualidade dentro de instantes aqui no seu rádio. Dentro de instantes, seguramente vamos ter o nosso convidado para falar dos caminhos percorridos em frente. Agora sim, já temos o nosso convidado, Francisco Teixeira, a quem o céu do nosso muito boa tarde. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite da 103.7. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Como é difícil. Alô, sim, boa tarde, Francisco Teixeira. Francisco? Alô? Está em direto em Rádio Correio da Quianda. Boa tarde, seja bem-vindo. Infelizmente, perdemos de novo Francisco Teixeira, não há de ser nada. Vamos, sim, em nome do interesse público, buscar de volta o nosso convidado para apresentar aqui, fazer aqui o rescaldo do seu consulado e também aquilo que é a perspectiva da organização, que já teve até esta Fucaca Muzemba, entre outros, como o caso também de outros jovens que já fizeram parte da direção do movimento de estudantes angolanos. Francisco Teixeira, que convoca, no caso a Assembleia Geral, convocou a Assembleia de Mesa, convocou a Assembleia Geral que poderá ter lugar nos próximos tempos. É deste assunto que a Rádio Correio da Quianda quer apurar, fazer o balanço do consulado de Francisco Teixeira, bem como perspectivas daquela agremiação que tem a vocação de defender os interesses da classe estudantil. Deste assunto que nós queremos aflorar ao longo desta edição da grande entrevista do programa Ponto e Vírgula na frequência 103.7, apesar das dificuldades que estamos a enfrentar para termos o Francisco Teixeira, ele que já esteve em contacto conosco há instantes, mas sim, vamos evitar esforço. Enquanto isso, vamos fazer o compasso propondo-lhe uma proposta musical para amenizar a sua tarde de quarta-feira. Seguramente nós voltamos com, tão logo tenhamos o Francisco Teixeira conosco a partir desta fim, que vamos tê-lo virtualmente nesta edição referente ao dia 14 de janeiro do ano 2026. Destino escrito. Te late el corazón, baila conmigo sin razón. Siente el ritmo, siente el sol. Somos un sueño sin control. Ojos, misterio en tu piel. La noche arde, se enciende el papel. No hay silencio, solo verdad. En este trance de eternidad. Te late el corazón, baila conmigo sin razón. Siente el ritmo, siente el sol. Somos un sueño sin control.
sueño sin control. Siento la tierra vibrar en mis venas, cada latido despierta cadenas. Tu sombra danza en fuego infinito, perdido junto, destino escrito. Le late el corazón, baila conmigo sin razón. Siente el ritmo, siente el sol. Somos un sueño sin control. Cruza mis ojos, misterio en tu piel. La noche arde, se enciende el papel. No hay silencio, solo verdad. En este trance de eternidad. Le late el corazón, baila conmigo sin razón. Siente el ritmo, siente el sol. Somos un sueño sin control. Somos un sueño sin control. Isto é Rádio Correio da Quianda.
worry me, and they give me consign. Yeah, I be ringing on your cellular. Where you at? My body no fit settle down. Yeah, I'm hoping you're okay. We got to party tonight. Many just stay for mine. Yeah, me and you they like they're not my guy. No Jazzy, my guy. Joey Zaza, do transfer. Yourself be my guy. My dough is my guy, my guy. So rule one is enough. So I call your name when you ask me. Gee, that guy is my guy. Jeffrey's not my guy, not my guy. MK and Junke for life. Vina Super V, she's my yeah, Chiefy Cuckoo. Yeah, I'm feeling good tonight. Cause I did, yeah, with my guys. I got plenty for my mind. But right now I'm with my guys. I know they fear them got my back. So you don't see my formation. I call out big combination. Steady inspiration. I'm 100 concentration. When my guys can follow. Bad energy far away. I thank God for my real G's. Good friends will be money. Sexta-feira, na feira de Santa Luzia, que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela. Foi na sexta-feira, na feira de Santa Luzia, que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela. Ela me mostrou que sabia que eu era casado. Conhecia a senhora e não queria problemas. Ela me mostrou que sabia que eu era casado. Conhecia a senhora e não queria problemas. Foi na sexta-feira, na feira de Santa Luzia, que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela. Foi na sexta-feira, na feira de Santa Luzia, que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela. Ela me mostrou que sabia que eu era casado. Conhecia a senhora e não queria problemas. Ela me mostrou que sabia que eu era casado. Conhecia a senhora e não queria problemas. Eu então repliquei: por aí não fiquei. Eu então repliquei que a minha senhora nunca nos apresentou. Eu então repliquei: por aí não fiquei. Eu então repliquei que a minha senhora nunca nos apresentou. E o Bacu é que está na moda,
Entra na onda que esta é pra valer. E o Baku é que está na moda. Todo mundo quer homem casado pra curtir. E o Baku é que está na moda. Entra na onda que esta é pra valer. E o Baku é que está na moda. Todo mundo quer homem casado pra curtir. Esperamos que esta música tenha sido do seu inteiro agrado nesta tarde de quarta-feira, 14 de janeiro do ano 2026. Tal como nós anunciamos no princípio, que teríamos aqui nos estúdios de forma virtual o líder do MEIA, Movimento de Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira. 35 minutos depois da hora 17, agora sim temos-lo do outro lado. O nosso muito boa tarde, Francisco Teixeira, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Mais vale tarde do que nunca. Quero dizer, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu, na verdade, estou a vir do Cabo Ledo e passei por algumas zonas que não tinha rede, mas já estou aqui mais perto da cidade, então já estamos em condições de fazer esse apontamento que acho ser necessário. Muito obrigado, Francisco Teixeira. A informação que dá conta de que o MEIA agendou para os próximos tempos a Assembleia Geral. Se é possível, baixar o volume do seu receptor. A Assembleia Geral daquela agremiação de estudantil. Confirma este dado para quando é que vai acontecer, ou quando que vai acontecer esta Assembleia? Olha, o Congresso do MEIA foi convocado no mês de dezembro
e vai ser realizado de 3 a 4 de fevereiro, na Casa da Juventude de Viana. O MEA vai então encontrar uma outra liderança para dar continuidade à luta, assim como aconteceu como 2004, 2005, quando o grupo de jovens com Fuca Muzemba, Niceto Cunha, o Diavita Jorge, o José Matuta e tantos outros criaram o MEA do Palanca. E depois de um tempo eles deixaram e veio uma outra geração, Miguel Quimbenza, Angelino Catenda e tantos outros, e eu fiz parte dessa terceira geração. Quer dizer que o MEA, eu sou o terceiro presidente do MEA. Agora vem o quarto presidente do MEA. Está a querer dizer então que, é um processo normal na nossa organização. de algum tempo esta parte, só-se dizer que alguns membros do MEA não queriam que Francisco Teixeira deixasse a liderança dessa agremiação estudantil. Já é possível, conseguiu convencer os associados a não concorrer à sua própria sucessão? Sim, eu tive que falar, né, conversar com os liderados, tive que conversar também com o grupo de honra do MEA, de que era preciso dar espaço a outra geração, era preciso dar atenção a outro grupo de jovens. E nesses últimos 3 anos eu me dediquei muito tempo a evangelizar ou então a treinar jovens para continuar a chama com esse legado do MEA. E penso eu que os jovens estão preparados e deve-se dar essa oportunidade. Assim como um dia Miguel Quimbenza também saiu, permitiu que eu entrasse, eu penso eu que hoje também eu devo sair para que entre outras figuras. O MEA é uma escola do ativismo social, uma escola do ativismo político, é uma escola, é um viveiro de formação do homem novo que defende a Angola e defende a África. E penso eu que esses jovens não vão defraudar. Há muitas questões que são colocadas. Esse grupo de jovens estará em condições de dar continuidade ao legado. E o que eu digo é sempre o mesmo. Quando o Fuca também saiu, diziam que ninguém podia um dia fazer igual ou chegar perto do que o Fuca fez. Depois também disseram com o Miguel, que depois do Miguel sair, que o MEA não ia ter um líder igual ao Miguel. Eu penso que é essa sensação que fica, mas cada geração tem o seu contributo. Penso eu que essa geração vai estar à altura destes desafios. Antes de falarmos do perfil do possível ou possíveis candidatos à sucessão de Francisco Teixeira e também da perspectiva, a visão do futuro do MEA, que avaliação pode fazer do seu mandato em frente do movimento de estudantes angolanos? Olha, não é até educado que você autoavalie, nem é bom. Eu não consigo avaliar-me. Eu penso que, como os trabalhos de monografia, o estudante faz o trabalho, depois entrega à sociedade, eu também me entrego à sociedade para que a sociedade julgue se o que eu fiz foi proveitoso ou não. Mas eu penso que não estou em condições de julgar. Que grandes desafios enfrentou durante o consulado que termina? Não, vários desafios. Apanhamos muita porrada. O meu nome saiu 2 vezes do concurso público. Fiz concurso público, o nome nem sequer saiu. Fui espancado, agredido, tenho processos criminais no tribunal, ameaçado, raptado. Mas também tivemos muitas... Francisco? Perdemos o sinal. Vamos ver se ainda podemos ter de volta Francisco Teixeira, ele que nos fala do troço Cabo Luanda. Estamos a registrar esta dificuldade na comunicação. Estamos aqui. Se assim estava em uso da palavra, Francisco Teixeira, sim. Pode prosseguir. Estava a falar das prisões.
Alô? Alô, Queiroz? Sim, conseguimos ouvi-lo. Pode prosseguir. Sim. Então eu estava a dizer que também houve coisas boas, também vou guardar muito boas recordações de todas as coisas que nós conseguimos fazer pressão e resultaram, né? Como o regresso da brigada escolar foi sob nossa iniciativa, diminuímos consideravelmente os abusos sexuais nas escolas, não conseguimos vencer a luta das carteiras. Era meu desejo, antes de sair, que todas as crianças angolanas sentassem numa carteira, não consegui. Era meu desejo ver as crianças estudarem num livro, não consegui. Há aqui uma série de coisas que nós não conseguimos, mas lutamos. Mas também posso dizer que mais uma interrupção, o problema na comunicação que estamos a registrar nesta grande entrevista com Francisco Teixeira, presidente do MEIA, Movimento de Estudantes Angolanos, ele que consolida a convocação da Assembleia Geral, que terá lugar no mês de março. Sim, Francisco? Só conseguimos colher benefícios, por exemplo, do passo social do estudante 15 anos depois de um FUCA sair. FUCA começou com a luta. Então também tenho a ideia que nem todos os benefícios das lutas que eu desempenhei vamos colher agora. Se calhar vamos colher no futuro próximo. Mas eu deixo a sociedade avaliar e julgar se fizemos bem ou fizemos mal. Que perspectiva tem, que visão do futuro tem do MEIA com a futura liderança? O que espera? Olha, eu treinei jovens, eu capacitei jovens líderes. Espero eu que eles estejam à altura do desafio, não se deixam intimidar, nem pelo dinheiro, né? Nem pela porrada, pela agressão, pela perseguição, ameaças. Eles viram aonde eu passei, as dificuldades que eu passei, e eles sempre estiveram comigo. Espero eu que eles estejam à altura deste desafio. Quando diz nem por dinheiro, Francisco Teixeira quer dizer que, ou quer afirmar que já foi aliciado ou tentado com dinheiro? De vezes. Já recebi proposta de abandonar o país para estudar fora, com tudo pago, fazer mestrado, doutoramento, tudo pago. Eu já recebi várias propostas para deixar de falar, mas não. O que nos move não é o dinheiro, o que nos move são valores. E esses valores nós vamos continuar a defender. Há silêncio que tem custo? O silêncio tem custo? Para algumas pessoas pensam que pode-se comprar o silêncio. Nós entendemos que o silêncio não se vende. Quanto valeria o seu silêncio? Qual era o cachê para o seu silêncio? Para silenciar Francisco Teixeira? Foram várias propostas. Cada um com as suas propostas. Quais? Pode revelar pelo menos duas? As duas pelo menos. Não, era um dinheiro. Sempre que me falavam de dinheiro ou carro para que eu parasse, eu sempre cortei logo o assunto. Eu nunca permiti isso. Eu queria terminar meu mandato no MEIA como estou agora. Essas propostas eram institucionais ou de pessoas singulares? Não percebo. Essas propostas eram de pessoas singulares ou de instituições? Tanto de instituições como de singulares. Foram várias vezes. Mas vamos preservar aquelas instituições, aquelas pessoas, porque não é ético também. Aquilo é apenas uma proposta que você pode aceitar ou pode negar. Então não precisamos expô-los, né? Acho que não é ético e nem se ganha nada com isso. Durante este percurso, o MEIA foi, a dado momento, conotado a algumas formações políticas. Com que relação é que deixa o MEIA hoje? É um MEIA apartidário? É um MEIA ligado a formações políticas? Tem mais simpatia com alguns partidos políticos do que outros? Eu penso que vou deixando o MEIA muito distante das querelas políticas. O MEIA é um movimento estudantil de facto, ligado ao sistema socialista e muito distante dos partidos políticos. O MEIA não é JMPLA, o MEIA não é Jura, o MEIA não é JFNLA, não é JURS, o MEIA é MEIA. E nós conseguimos criar uma identidade própria nossa. Hoje, quando se fala de MEIA, não se mistura MEIA com alguma coisa.
As pessoas sabem que nós somos do MEA. Conseguimos impor o nome do MEA nessa sociedade. Eu penso que é das coisas mais importantes. Alguma vez tentaram nos confundir, se calhar por mal posicionamento nosso, se calhar porque alguns partidos tentaram se aproveitar-se de nós, mas o que é facto é que nós somos o MEA. Não somos o MPLA, não somos a UNITA, não somos o PRS, não somos a FNLA, nós somos o MEA, somos o movimento estudantil. E somos um dos melhores movimentos da África e o movimento mais atuante nos últimos 5 anos na CPLP, movimento estudantil. Então somos uma instituição hoje com um peso enorme nesse continente e nesse país. A aparição do líder do MEA numa das atividades da Frente Patriótica Unida, FPU, terá beliscado a imagem dessa associação de estudantes? Claro que não. Apareceu também em várias atividades do PRS, apareceu em atividades com o presidente João Lourenço. Eu tratava todos eles de presidente, porque eu também sou presidente. Eu sou um presidente do MEA. O presidente da Alberto é presidente da UNITA. O presidente também é presidente do Prajá. Eu já sou presidente do MPLA. Eu era presidente do MEA. Eu andava a pé, depois comecei a andar do I10. Mas quando ia ter com o presidente Adalberto, com o presidente Abel, com o presidente João Lourenço, eu sabia que eu estava a ter com um homólogo meu, que eu era presidente. Estava assim na minha cabeça, que eu era presidente. Por isso é que eu tratava com eles olho nos olhos. Porque sempre me puseram na posição de presidente. Só que um é do país, um é do partido, um é dos estudantes. Mas eu era presidente. Por isso é que eu chego nas escolas, não importa se é universidade ou escola do ensino geral, eu entro nas escolas, eu vou ver os quartos de banho. Não importa se o diretor tem qual é cargo no MPLA, se é relevante ou não é, ele me deixa entrar na escola. Eu nunca, nesses últimos 5 anos, um diretor ou qualquer delegado municipal ou provincial ousou me proibir entrar numa escola. E isso é impensável. Porque eu consegui colocar na cabeça de todos eles que eu era presidente dos estudantes. E quem faria o contrário teria problemas sérios. E graças a Deus ninguém o fez. Porque eu sou mesmo presidente de facto. Eu fui naquela cidade porque queria ir e era mesmo presidente. Eu vou para a rua, sei que sou presidente. Mesmo andando no táxi e eles no palácio, outros não sei aonde, mas nós todos éramos presidente. E quando sentávamos olho nos olhos, um presidente de estudantes, um presidente de um partido político ou um presidente da República, mas somos todos presidentes. Diz que foi recebido N vezes por líder da UNITA, do Prajá e também do MPLA. No caso concreto da República, eu lembro quando participou do encontro juvenil, quando era recebido e, como disse muito bem, a pé ou de I10, com que sensação é que ficava ou esses líderes políticos olhavam para si? A sua condição social. Era engraçado, né? O presidente João Lourenço sempre, nos encontros que eu fui, primeira vez que eu fui, ele pediu que eu falasse primeiro e sempre deu mais tempo para discutir um assunto da educação. Por isso é que eu sempre achei que ele tinha alguma sensibilidade para a questão ligada à educação. E da outra vez que eu tive no encontro juvenil, pediram, o meu tempo tinha terminado e ele pediu para que eu falasse mais. Eu falei mais do que todos. Eu falei até o meu tempo, até eu senti que já não tinha nada para falar. Então ele mostrou sempre ter sensibilidade para a educação. O presidente Abel também sempre tratou-me com muito respeito, muito carinho. O presidente Adalberto também sempre tratou-me com muito respeito, muito carinho. O presidente do PRS, o doutor Benedito, também tratou sempre com muito carinho e sempre trataram-me com muito respeito. O presidente do partido o Partido de Cidadania, Júlio Bessa, também sempre tratou com muito carinho. Todos eles trataram-me sempre com muito carinho, porque também a causa que eu defendia era da educação, né? Mas trataram-me com muito carinho, mas é tipo aquela relação que nós chamamos como Ministério do Interior. Nós, como Ministério do Interior, prendemos várias pessoas que abusavam das crianças. Conseguimos, com o ministro Laborinho, que para mim é alguém que deu-nos muito suporte institucional, fazer regressar a brigada escolar. O ministro Laborinho dedicou-se muito tempo no combate à violação sexual das crianças e trouxe outra vez a segurança nas escolas. Mas quando nós fazíamos manifestação, os mesmos polícias que andavam conosco a semana toda, a prender professores, a lhes exigir que metam segurança na escola, eram polícias que nos batiam. Então essa relação assim de alguma ambiguidade, eles nos diziam sempre, não confunda a relação que nós temos convosco para fazer manifestação. Quando você fazer manifestação, serão tratados como uma associação qualquer, não parceira. Isso que eles faziam. Nós podíamos nos bater sábado na manifestação e segunda-feira ir lá buscar a polícia para prender um professor que violou ou assediou uma criança.
Essa relação que sempre tivemos com as instituições. Saber respeitar os timings e os momentos. Há dados que apontam que em 2017 e 2022 houve um namoro entre Francisco Teixeira e a UNITA, mas que não deu em casamento, que devia fazer parte da lista dos deputados. O que terá falhado? Queiroz, só você para me roubar algum sorriso só. Eu penso que não, eu não gosto muito de refletir as coisas que não ocorreram. Para mim, as coisas acontecem e não acontecem quando Deus quer. Se não aconteceu porque não era vontade do Senhor, e olho para as coisas dessa forma. Só acontecem as coisas positivas ou negativas se Deus o permitir. Eu penso que não consigo explicar o que aconteceu. Terá se sentido traído? Mas também não... Sentiu-se traído por uma pessoa amiga? Não por isso. Eu acho que não era o momento. Se calhar Deus estava a reservar algo melhor para mim. Deus escreve direito e linhas tortas. Se isso agora nos sintonizou, saiba que nós somos a Rádio Correio da Quianda, a nossa frequência é 103.7, podemos ser ouvidos também no website www.correioquianda.info. Nosso convidado hoje é o líder do MEIA, na base da convocação da Assembleia Geral, que poderá ter lugar em março do ano em curso. Conosco está Francisco Teixeira nesta edição referente ao dia 14 de janeiro do ano 2026. Olhando para as políticas públicas juvenis, no caso estudantil, que ilação é que fica ou deixa o MEIA olhando para os projetos que o Estado, encabeçado, gerido pelo governo angolano, tem em carteira para os jovens? Eu penso que não há política. Primeiro, o Congresso do MEIA não vai ser em março, mas em fevereiro, dia 13 e 4. Obrigado. Agora, quanto à questão do que coloca, não, o Estado não tem projeto ligado à juventude, o governo não tem um programa de continuidade, de curto ou de longo prazo para a juventude. O governo investe na juventude não é suficiente para que o Ministério do Desporto faça projetos ligados a esse setor. Eu penso que o governo não respeita os jovens. É um governo irresponsável, inconsequente, que não está preocupado com o futuro da juventude, porque não tem nenhum programa ligado à juventude. E aqui eu peço aos jovens que não se calem perante essa situação, levantem-se, lutem, vão exigir aquilo que é o vosso direito. Temos que voltar às ruas, né? Eu penso que os jovens devemos voltar à rua, o desemprego está em alta e nós também vamos fazer protestos contra o desemprego, porque não podemos aceitar que boa parte dos jovens estão desempregados e há um grupo de indivíduos a gastar o dinheiro nos carros, nos legos, com as suas concubinas. Provavelmente nós precisamos de voltar às ruas e lutar contra o desemprego. Essas brincadeiras têm que acabar, porque nós estamos no nosso próprio país, não podemos morrer sem beneficiar da riqueza que esse país produz. Nós precisamos, aqui fizemos um apelo aos jovens que não se calem perante da extrema pobreza que esse governo vos remeteu. Francisco Teixeira, não sente o impacto das políticas públicas para a juventude, sobretudo no setor da educação? Na educação não sinto, porque o número de jovens que não podem entrar numa universidade é muito grande, o número de jovens que não pode fazer o ensino médio é muito grande, o número de jovens que não tem a oportunidade de fazer curso técnico profissional é muito grande, então não posso de maneira nenhuma sentir esse impacto. Eu acho que os jovens devem pressionar, porque esse governo é como feijão, só ferve com pressão. Então nós temos que fazer a pressão para que o feijão coze e os nossos direitos sejam atendidos. É uma luta que nós estamos disponíveis a fazer, né? Porque temos que ter força, a juventude tem que ter força, porque nós não estamos a lutar com pessoas normais, Queiroz. Estamos a lutar com pessoas maldosas, pessoas completamente irresponsáveis, pessoas completamente inconsequentes, né? Há aqui até alguns dirigentes, que eu não vou falar nome, que sempre que eu falava o nome dele na rádio, parece que eles até usam magia, botânica. Você fala o nome dele na rádio, fica, quando vai dormir sonhas com ela, dá corrida. Tá vendo? Não são pessoas normais, eles usam alguma coisa para aceitar a maldade, como eles fazem, desviar dinheiro do livro, desviar dinheiro das carteiras, desviar dinheiro dos quadros e nada os acontecer. Você fala o nome dele na rádio, no qualquer, depois começa a sonhar com eles. Não, você percebe que esses não são pessoas e não estão só. Eles não estão só. Mas isso já aconteceu consigo? Há alguns dirigentes que eu, quando cito o nome dele, eu até evito citar nomes, eu não durmo. Eles vêm no sonho. Esses usam botânica. Mas mesmo assim, eles vão dar nossa dignidade que eles roubaram, eles vão nos dar
o devido valor que nós merecemos enquanto angolano e vão repartir a riqueza que esse país produz de forma equitativa. Nós também não vamos lhes deixar em paz enquanto não se dividir a riqueza de forma justa, enquanto vemos jovens a comerem no lixo, não vamos lhes deixar em paz enquanto nós assistimos estrangeiros a esbofetearem os irmãos angolanos, enquanto nós assistimos estrangeiros a pagarem 30 mil quadros aos irmãos angolanos, enquanto nós assistimos estrangeiros a nos chamarem porcos e cães do nosso próprio. Francisco Teixeira, há dados oficiais no caso do Instituto Nacional de Estatística. Alô, Francisco? Alô? Francisco Teixeira, está aí? Alô? Eu penso que nós temos que voltar às ruas, nós vamos mobilizar o protesto, o próximo contra o desemprego. Vamos levar milhares de jovens à rua para protestarmos contra o desemprego. Não podemos aceitar que continuamos a viver nessa extrema miséria. Nós vamos lutar e defender o país e devolver a grandeza que Angola merece. Francisco, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, apontam que a taxa de desemprego em Angola baixou para 28,8% em 2025, no segundo trimestre do ano passado, e também a redução de 0,6 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. A população empregada hoje em Angola é de 12,95 milhões de pessoas. O setor informal ocupa 78,6% dos trabalhadores estão no setor informal. Não acha que esses dados são indicadores que apontam para a redução do nível de desemprego? Não, eu penso que os números são assustadores. Nós somos 36 milhões ou 37 milhões, segundo os últimos dados do INE, e você tem 12 milhões de desempregados. Foram números exorbitantes de pessoas que estão no mercado informal. E, infelizmente, esse governo é tão irresponsável que ele ainda conta que esse emprego do shopping da Lindeza, esse emprego das cantinas é emprego. Aquilo não é emprego, aquilo é trabalho. Aquilo não dá dignidade. O emprego, quando dá dignidade, dá dignidade. O emprego, quando não dá dignidade, não é emprego, é escravatura. Pagar jovem 30 mil, sem alimentação, sem segurança social, sem acesso à clínica, nem quarto de banho, e você permite que o estrangeiro trate assim o teu povo, o teu jovem, que são o futuro. Eu penso mesmo de um governo como esse que tu tens aqui. Então, entendo eu que 12 milhões de jovens desempregados é muito. E é preciso que nos levantemos para defender o país. E vamos defender. E quando diz que vai convocar marchas, manifestação de protesto contra o desemprego, com que bandeira se vai deixar o MEIA? Mas o que o MEIA tem a ver com desemprego? Então nós não temos emprego, não temos nada, o que o MEIA tem a ver? Nós estamos no nosso país, não tem emprego. Os jovens estão a ser escravizados, estão a ser humilhados. E o que o MEIA tem a ver com isso? Então nós estamos desempregados. Os velhos estão aí a trabalhar, a comprar Lexo, a andar com a chucubina de um lado para o outro, a comprar em casa no mar, a fechar em todas as praias. Quer dizer, e nós, o que é que nós temos a ver com isso? Nós temos que lutar. Não importa se o Congresso do MEIA hoje ou amanhã, nós vamos convocar protesto. Ou então, porque tem Congresso, vamos aceitar ser humilhados. Porque tem Congresso, vamos aceitar a escravidão. Porque tem Congresso, vamos continuar a ser pisoteados no nosso país, só porque temos um Congresso do MEIA. Vamos fazer Congresso. Eu, enquanto não passar o Congresso, estou à frente do MEIA, e quando achar que vamos sair da rua. O Congresso não nos inibe de realizar protestos para exigir dignidade da juventude angolana. Antes, pelo contrário, deve nos dar mais força para exigir desses indivíduos alguma responsabilidade. A previsão, horizonte temporal, quando é que pode acontecer este protesto? Ainda final desse mês, nós vamos fazer vários protestos em Luanda contra o desemprego. Digo aqui em primeira mão, porque temos estado a nos mobilizar. Já começamos o processo de mobilização e bem também vamos anunciar as datas locais. E vai ser em todo o país, porque entendemos nós que o governo não tem responsabilidade para com a juventude. O Executivo angolano tem estado a anunciar concursos públicos nos setores da educação, saúde e não só no ano 2026. Isto não é indicador que aponta para a redução, para acomodar muita mão de obra neste ano? Não é. Nós estamos cansados das promessas do MPLA. O MPLA nos promete há 50 anos uma vida melhor. Nós não vivemos, nós não comemos esperança, não comemos parlapé dos políticos e nós não somos burros. No nosso cérebro tem mesmo cérebro, não tem miolo de pão. Nós somos jovens angolanos, pensamos, refletimos. Aquela força que Jonas Savimbi, Older Roberto, a Júlia tiveram
de correr com colono, com katana, enquanto o colono tinha arma. É a força que nós temos hoje de exigir dignidade. O povo angolano é um povo lutador, é um povo guerreiro, é um povo que não tem medo. E não pode se calar perante da injustiça, do sofrimento que esses indivíduos estão aqui a nos colocar. Nós temos que nos levantar para lutar pelo país. Olhando para esse mar de dificuldades que elencas, qual tem sido o papel da oposição angolana? Eu penso que a oposição tem estado distante, principalmente as lideranças juvenis da oposição, entendeu que Estamos com 18 mais 2 minutos, estamos em entrevista nesta edição do Ponto e Vírgula com Francisco Teixeira, líder do MEIA. Deviam fazer um pouco mais pela juventude. Eu acho que eles deviam ser um pouco mais ativos, mais proativos. A própria oposição também tem estado um pouco distante. A oposição no seu todo, os vários partidos da oposição, penso que deviam estar um pouco mais próximos. Mas penso eu que a pessoa... Mais um corte de uma interrupção na comunicação com Francisco Teixeira, ele que está a falar do papel da oposição para na resolução dos problemas. Sim, agora conseguimos ouvi-lo. Perguntava como é que avalia o papel da oposição face às dificuldades que elencou há instantes. Francisco Teixeira? Infelizmente, voltamos a perder o nosso convidado. Vamos procurar tê-lo de volta para dar sequência a essa grande entrevista nesta edição referente ao dia 14. Sim, Francisco Teixeira, nós não estávamos a lhe ouvir. Gostaríamos de saber de si a avaliação que faz do papel dos partidos da oposição em geral. Eu penso que deviam fazer um pouco mais, principalmente as lideranças juvenis. Eu entendo que deviam ter feito um pouco mais, ou podem fazer um pouco mais. O estado em que a juventude está a tirar da sua sorte, penso que os partidos políticos, principalmente os líderes juvenis, deviam exigir um pouco mais do governo, ir mais para a rua, fazer um pouco mais de pressão. Pressão de rua. Aqui não é conversa, é pressão de rua. Mobilizar os jovens para a rua, para que esses indivíduos tenham uma responsabilidade para conosco. É da rua, é na rua. Deve fazer protesto na rua. Mas os jovens ligados aos partidos estão sujeitos às normas, aos estatutos e também regulamentos internos. E há aquele espaço de debate político que é a Assembleia Nacional. Será que ainda podem sair, realizar manifestações? Não acredito. Não acredito que eles chegam a esse nível. Eles não vão lutar. Por isso é que eu disse com muita pena. Mas ainda assim quem não tem que alcançar com gato. É preciso que outras lideranças, os Tanaices, os Bolívar, e os Gesta, os Mário Vemba e tantos outros jovens fora dos partidos políticos, agitem a juventude, levantem a juventude para lutar. É preciso lutar, eles precisam lutar por dignidade. A dignidade não se dá, conquista. E precisamos de conquistar a nossa dignidade. Assim como nossos mais velhos um dia conquistaram a sua independência. Nós precisamos, um grupo de angolanos conquistou a paz. E nosso dever é conquistar a dignidade. E vamos lutar até conquistarmos a nossa dignidade. Vamos para a rua para defendermos o país e devolver a Angola a sua realeza e a sua grandeza. De que modo é que pretende ou que pensa realizar esses protestos de modo a não resultar em instabilidade? Não obstante a isso, está em discussão a lei contra as fake news, que vai ser aprovada no dia 22 do mês em curso, olhando também para o cenário que o país viveu nos dias 28, 29 e 30 de julho do ano transado. Não, são marchas pacíficas. Todas as nossas marchas foram pacíficas. Nós nunca fizemos marchas violentas. Nós somos estudantes, não somos lumpen, não somos bandidos. E nós não estamos a lutar para estragar o país. Nós estamos a lutar por dignidade no nosso país. Quer dizer, nós somos as pessoas mais interessadas em ter um país estável, somos as pessoas mais interessadas em ter uma Angola nossa. Então, em nenhum momento nós vamos fazer protestos para estragar o país. E sou um louco, com sua própria mão, destruir a sua própria casa. Não, isso é loucura. Nós queremos só dignidade.
queremos estudar, queremos ter emprego digno, queremos ter oportunidade no nosso país. Em nenhum momento vamos ir para a rua para estragar, destruir o partido. Nós vamos levar o único instrumento de luta, que é a nossa voz. A nossa força é a nossa voz. E nós estaremos mais uma vez no nosso palco, que é a rua. Quando ele não nos ouve na sala de aula, ele vai nos ouvir na rua. E no breve nós estaremos na rua. Algumas vozes ligadas ao Estado, ao aparelho do Estado, dizem mesmo que há uma confusão sobre separar o joio do trigo, o trigo do joio. Há manifestações convocadas por alegadamente sociedade civil, mas têm cores partidárias. Que leitura pode fazer ou como decifrar ou esclarecer este aspecto? Não, as marchas são de todos. Do mesmo jeito que eles também nos prejudicam todos. Então, se eles não querem que os políticos venham aqui, eles começam a dar comida nas pessoas, começam a dar emprego nas pessoas, começam a dar escola nas pessoas. A marcha é para todos, a marcha convoca contra o desemprego. Qualquer desempregado que quiser vir do Empelada, Unido, para já pegas, pode vir. Quem é empregado que se inscrever na marcha pode vir. Ninguém está fazendo marcha para estragar o país, nem para destruir nada. As marchas é para chamar a atenção aos governantes, de que nós estamos vivendo uma extrema miséria. Durante os últimos tempos, que avaliação faz dos direitos à reunião e manifestações? Ou manifestação? Não, houve muitos retrocessos. O presidente Lourenço começou muito bem, deu-nos possibilidade de fazer manifestações livres, né, dentro dos marcos da lei, mas aconteceu várias vezes que, mesmo nos sábados, às 13 horas, cumprindo com as 72 horas antes do dia da marcha escrever para o governo provincial, nós fomos agredidos e espancados. Eu penso que tivemos muitos retrocessos. Que tem alguns exemplos dos casos da violação desse direito? Quando prenderam os jovens do MEA, nós, quando fomos agredidos várias vezes, no sábado, marcamos uma manifestação, o MPLA, com a ilusão de pensar que o país é dele, marcou a marcha no mesmo dia. O governo depois disse que a marcha do MPLA é que sai. Quando saímos, nos prenderam, nos bateram, eles pisotearam. Nós marcamos mais de 7 marchas num mês, em 2 meses, não conseguimos fazer nenhuma, todos os sábados nos abavam porrada. Então, como é que houve assim, o país não regrediu? Regrediu muito. Há casos que resultam, segundo informações que a Rádio Correio daqui anda tem, que resultam daquilo que as autoridades proíbem o uso de um percurso, indicam outro, mas que os autores da manifestação insistem naquele percurso de que as autoridades alegam não existir condições de segurança. A esse respeito, não acha que tem havido desobediência ou desacato às autoridades? Não, no nosso caso não foi sobre o percurso da marcha. No nosso caso foi que disseram que a marcha não pode sair. E não tem polícia para nos... Depois disseram que não, está proibido fazer marcha. Só o governo provincial proibiu as nossas marchas durante muito tempo. Então não é sobre essa questão de percurso. Graças daqueles que governam o país. Um dos desafios de Francisco Teixeira, em frente do MEA, foi a escola Angola e Cuba. Conseguiu atingir os objetivos sobre aquela unidade escolar? Metemos ordem no Angola e Cuba. Nós metemos, porque os indivíduos que inauguraram Angola e Cuba meteram o vaporizador parte do motor. Fomos à escola, percebemos que eles roubaram os computadores. Os computadores que eles inauguraram, mais de 50 computadores que eles inauguraram pela escola. Eles à noite vieram buscar todos os computadores e levaram nos seus cybers. 6 meses depois, quando eu fui para lá, eu meti ordem aqui, nós obrigamos eles a meterem os computadores nas escolas em 72 horas. Obrigamos eles a meterem os ar-condicionado que eles tinham roubado. O motor lá fora não tinha. Lá dentro só tinha um evaporador. São bandidos, são delinquentes. É assim que eles degradaram esse país, delapiaram esse país e tornaram um país rico em petróleo, em uma sucata. É assim que eles fizeram. Conseguiram Mas identificar? não esqueça, Queiroz. Não, eles se conhecem e se protegem. Ainda foram nos agredir nos órgãos públicos de que nós estávamos a passar informações falsas. É assim que eles agem, infelizmente. Como é que analisa esta lei que está em discussão sobre as fake news, olhando e também vela para a questão eleitoral, para evitar mesmo
informações irrealistas. Que leitura faz desta proposta de lei, desse projeto de lei? Dezoito e 11 minutos, estamos a registrar mais uma interrupção na comunicação com Francisco Teixeira, nosso convidado nesta. Sim, perguntava que leitura faz da lei contra as fake news. Eu penso que é mais uma lei e que o governo vai criar. É uma lei que vai ser aprovada nos próximos tempos e nesta segunda-feira colheu consenso dos parlamentares e também do Executivo angolano na discussão, e o documento vai à aprovação no próximo dia 22 de janeiro do ano em curso. Este também é um assunto que marca a atualidade doméstica. Estamos agora com 18 mais 12 minutos. Estamos a conversar com o líder do movimento de estudantes angolanos MEIA, Francisco Teixeira, que aponta para o mês de fevereiro a realização da Assembleia Geral daquela agremiação estudantil, que vai contar com a nova liderança. Francisco Teixeira diz a semelhança de Fuacaca Muzemba e Miguel Kimbenze, entre outros que já fizeram parte daquela direção da associação estudantil. Também chegou a vez de fechar um capítulo no que a gestão do movimento de estudantes diz respeito, mas também anuncia a realização de protestos ainda no mês de janeiro, naquilo que Francisco Teixeira considera de falta de emprego na juventude. Os números avançados pelo Instituto Nacional de Estatística de mais de 12 milhões de cidadãos que conseguiram emprego no setor informal em 2025, para Francisco Teixeira não dizem nada. Olhando para os dados do Censo Geral da Habitação e População 2024, que aponta que o Angola tem mais de 36 milhões de habitantes. Esta é a razão que poderá levar o ainda atual líder do movimento de estudantes angolanos convocar protestos nos próximos dias. Questionado se as promessas do executivo angolano de criar mais postos de trabalho em 2026, de acordo com o anúncio dos Ministérios da Educação, Saúde e do Ministério do Interior também, se não poderão dar resposta, Francisco Teixeira pensa que, enfim, não vai corresponder com as expectativas dos angolanos e defende mesmo que a semelhança dos nacionalistas que lutaram para a conquista da independência e daqueles que lutaram para a conquista da paz, esta geração, de acordo com o nosso interlocutor, tem o dever e a vocação de lutar para a dignidade do cidadão angolano. Estes são alguns excertos ou algumas anotações que nós podemos avançar ao nosso vasto auditório das afirmações do nosso entrevistado Francisco Teixeira nesta tarde aqui no programa Ponto e Vírgula da Rádio Correio da Quianda. Ele que diz sentir-se de um lado realizado por ter atingido alguns objetivos traçados no seu consulado, mas do outro lado também vê-se que há propósitos que não foram alcançados e acredita que a próxima liderança poderá dar sequência desses processos, desses projetos, como é o caso dos estudantes ou os alunos terem acesso aos manuais escolares, como o caso de carteiras escolares, que muitas escolas, segundo o líder associativo, não terem até este momento. Este, para já, é uma luta que a próxima gestão que sair do Congresso do MEIA poderá
enfim, levar avante, assim como disse que a vitória, a conquista da carteira de estudante foi uma luta de Fuca Fokaka Muzemba, mas veio concretizar-se no consulado de Francisco Teixeira, como também as lutas que empreendeu podem ser consolidadas pela futura direção do movimento de estudantes angolanos. Estamos a evitar esforço para termos de volta o nosso convidado Francisco Teixeira, mas estamos a encontrar sim esta barreira que não vem de homens, mas sim de fatores técnicos e tecnológicos. 18:16. Nós vamos colocar um ponto nesta edição. Infelizmente, gostaríamos de continuar a conversar com Francisco Teixeira, até que gostaríamos de saber os possíveis candidatos à liderança do movimento de estudantes angolanos, e ele dizia mesmo que durante o seu consulado preparou muitos jovens, e gostamos de saber dentre esses jovens se alguns aspirantes ou se tem outros que poderão concorrer à liderança do movimento de estudantes angolanos. Esta, para já, é uma pergunta que o nosso convidado poderá responder nos próximos momentos desta rádio. Seguramente isto também pode ser de interesse público, por isso mesmo nós queremos agradecer a sua prazível companhia, com a promessa de estarmos consigo noutros momentos informativos da Rádio Correio da Quianda na frequência 103.7, 18:18. Boa noite. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 17 horas, todas as segundas e quartas-feiras, com reposição às terças e quintas, a partir das 11 horas. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Chilúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia. As opiniões expressas pelos nossos comentadores são de sua exclusiva responsabilidade e não representam necessariamente